Olá, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Que alegria estarmos aqui hoje para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Deus seja louvado. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero neste momento, ó Deus, colocar diante de Ti mais este culto que estaremos prestando ao Senhor, meu Deus. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja falando, Senhor, ao coração de cada um que estiver assistindo. Peço que cada vez mais pessoas possam estar sendo alcançadas pelas mensagens que são transmitidas aqui do Jardim Ambiental, Senhor. Que vidas sejam transformadas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito no mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros. Esse é aquele momento do culto quando nós podemos também adorar ao Senhor, louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Participe da obra do Senhor. Nós precisamos muito, é claro que o Senhor supra as necessidades, mas isso acontecerá através de nós, Ele usando a cada um de nós. Então, ser fiel nesse momento com os dízimos, com a oferta do seu coração, com a obra missionária, enfim, como diz o Senhor em sua palavra, que essa seja a nossa decisão. Honre ao Senhor com todos os seus bens. Gosto também de lembrar nesse momento que ensinamos esse princípio, mas essa igreja não está procurando os bens de ninguém, está querendo o seu bem pelo ensino da palavra do Senhor. E queremos lembrar que estamos com a nossa campanha em andamento por tempo indeterminado por conta ainda da pandemia. Temos muitas famílias precisando muito das nossas orações, mas também da nossa ajuda com alimentos não perecíveis e também produtos de limpeza e higiene pessoal. De terça a sexta, no período da manhã, das 9 horas ao meio-dia, as doações podem serem deixadas, entregues aqui, e no período da tarde, das 13h30 às 17 horas. Participe. Amados, também precisamos que vocês orem e participe da direção que o Senhor vai estar nos dando para a aquisição do material que nós precisamos para a transmissão dos nossos cultos também ao vivo online. Então pedimos desde já que vocês orem, estamos trabalhando para definir o que nós precisamos. Em tempo oportuno vou detalhar um pouco mais, compartilhar com todos vocês. Queremos também nesse momento pedir que fique com a gente e logo após essa oração pastoral, essa oração de intercessão, vocês poderão também estar recebendo uma breve mensagem de como divulgar o nosso canal no YouTube. Vamos orar mais uma vez gratos pela vida dos homens, dos pais em especial, e também interceder por todas as famílias. Deus sabe como você está, Deus sabe o que cada um de nós precisamos, mas nós temos que buscá-lo. Nós precisamos bater na porta para que ela se abra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, numa total dependência do Senhor, com o coração também gratos pela vida de cada pai que nos acompanha. Rogamos, ó Deus, pela vida desse homem, rogamos pela vida da sua família, rogamos que o Senhor guarde cada família nesses dias tão difíceis, principalmente desta enfermidade, ó Deus, que essa pandemia tem vivido, tem, ó Deus, lamentavelmente experimentado. Em nome do Senhor Jesus, guarde a cada um dos pais, guarde os seus filhos, o seu cônjuge, abençoe as famílias no que elas precisam. Seja qual for a área, intercedemos, clamamos por essas famílias em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus
edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós temos vivido tempos difíceis, temos muitas crises acontecendo, crise de saúde, crise financeira, crise política. Mas em meio a tudo isso, a obra missionária não para. Pelo contrário, a obra missionária é cada vez mais importante. Nós temos visto e acompanhado nos jornais milhares de pessoas partindo, falecendo, sem conhecer a Jesus. E nós, nesse tempo, meus irmãos, precisamos intensificar as nossas ações em favor de missões, para que cada vez mais pessoas conheçam do Evangelho. Nós podemos ofertar para missões, podemos orar por missões, tem aqueles também missionários que estão lá na linha de frente. Mas neste tempo especial, eu gostaria de lembrar aos irmãos, de destacar uma ação muito especial que o irmão pode ter nesse momento em favor de missões. Os irmãos podem, neste momento, enquanto assiste a este vídeo, estar compartilhando o link desta mensagem. Compartilhe com aquela pessoa que você ama, compartilhe com alguém que necessita ouvir do Evangelho. Esta é uma grande necessidade e o irmão tem a oportunidade, neste momento, de proporcionar que talvez alguém que nunca tenha ouvido o Evangelho, neste momento possa conhecê-lo. Convido os irmãos a, antes de fazer isso, estar orando pela pessoa para quem vai enviar esse link, pedindo que Deus esteja quebrantando e que ela esteja receptiva a esta mensagem. E vamos juntos com essa ação alcançar cada vez mais pessoas para Jesus. Que Deus os abençoe. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei.
Convido a todos para abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, ou nos acompanhar através da projeção desse texto. Mas é claro que eu peço que permaneçam com as suas Bíblias abertas ou acessadas para estarmos também acompanhando as aplicações que faremos nesse texto. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Em tempos de crises, o que fazer? Não falta pensamentos a respeito das crises. Separei algumas para estar compartilhando com vocês. Pensamentos que podem expressar de fato o que é a crise ou como enfrentar a crise, que tem um valor ou apenas é uma maneira também de acharmos alguma coisa interessante, engraçada com alguns pensamentos. Primeiro pensamento: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. E nesses dias de pandemia, como parece que esse pensamento de Platão faz todo sentido. Como nós estamos sentindo falta de algumas coisas que não podemos ter hoje, que não podemos praticar e que há pouco tempo atrás nós nem pensávamos nisso. Hoje a gente não vê a hora de encontrar muitos, por exemplo, e dar um abraço e de estar juntos, vibrando. É verdade, não é? Tem outro pensamento que diz assim: a necessidade básica do coração humano durante uma grande crise é uma boa xícara de café quente. Confesso que particularmente eu gostei muito desse pensamento, porque eu gosto muito de café. Eu tomo café e aprecio muito essa bebida. Então, por esse motivo, quando eu li isso, eu falei: não, eu tenho que deixar lá. Ele não vai resolver nenhuma crise, não está me dando nenhuma direção, não está me mostrando o que fazer, mas que pelo menos tomando uma xícara de café vai fazer bem, a isso eu não tenho dúvidas. Um outro pensamento diz assim: em meio à crise, o mais fácil e rápido de estragar tudo é dizer a coisa certa usando as palavras erradas. E é um fato, é verdade. Às vezes uma pessoa vem diante de algumas crises que estamos enfrentando, fala a verdade de uma maneira completamente errada, estraga tudo porque acaba usando as palavras erradas. Não permita isso na sua vida. Também tem um outro pensamento que diz assim: a crise não altera caráter, ela revela. É verdade.
como a gente tem aprendido nesses dias e visto através de algumas atitudes, comportamentos, é como que a crise ela está piorando ou melhorando com a falta de caráter ou, é claro, também com o caráter que vemos no dia a dia na vida de muitas pessoas. Um outro pensamento diz, numa época de crise em que todos choram, há sempre alguém que se lembra de fabricar lenços. Que grande verdade! Aproveite as oportunidades que o Senhor está nos dando com toda essa situação. Aprenda com tudo o que está acontecendo, como melhorar o seu dia, como ampliar os seus negócios, como servir melhor. Enfim, está aí o pensamento. E o último pensamento diz assim, crise é uma chance de você mostrar o seu valor quando quase tudo à sua volta está perdendo valor. Que pensamento fantástico. Olha, não tenho dúvidas que são pensamentos bons, ou não para alguns, que temos muitos outros pensamentos, inclusive profundos, a respeito de crises que nós estamos vivendo, mas eu quero ser franco com vocês. Diante das crises que nos assolam, o que precisamos é considerar, não pensamentos, mas ouvir a palavra de Deus. E Isaías, o profeta, ele estava mergulhado com a nação de Israel em crises terríveis. E o texto que nós lemos no capítulo 6, versículos 1 a 8, ele começa dizendo algo importante que nós precisamos lembrar que alguns estão também vivendo hoje. A crise gerada pela morte. Há inúmeras crises, mas temos a crise gerada pela morte. Diz o texto, no ano em que o rei Uzias morreu. Amados, depois de 52 anos de um governo sólido, abençoador, o texto nos mostra que Uzias está morto. E muitos hoje estão vivendo a crise que a morte gera. Quantas famílias estão sofrendo, estão padecendo, estão enlutadas, porque aquele ente querido morreu por conta do coronavírus ou por outros motivos, mas é uma crise que não conseguiremos fugir dela. Enfrentaremos esta crise a qualquer momento. O que nós precisamos, no entanto, quando olhamos para o texto, é entender que a morte do rei Uzias, meus amados, gerou uma crise sem precedentes. Não pela morte propriamente de um rei, mas de um rei que era amado, de um rei que era íntegro, de um rei que abençoou aquela nação, tanto quanto hoje, não por ser um rei, mas por ser o pai, ou por ser a mãe, por ser um irmão. Alguém está nesse momento mergulhado também numa crise porque perdeu essa pessoa amada. É a pior crise talvez que exista, com certeza. E a nossa oração é que Deus conforte os corações. Se alguém está nos acompanhando e que perdeu recentemente alguém, olha, que você seja abençoado pelo Senhor, que as consolações do Espírito Santo envolva a sua vida, console a sua vida em nome de Jesus. Mas também existe a crise gerada pela morte espiritual. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. O povo de Judá, eles eram como filhos rebeldes, piores do que o animal irracional. Porque o boi, ele conhece o seu dono, mas Judá não conhecia o Senhor. Dá para acreditar? Vivendo dentro da mesma casa, por exemplo, e não conhecer o pai, não conhecer a mãe,
É algo inadmissível. Era assim que esse povo se encontrava na relação com o seu Deus. O interessante é que quando falta justamente a espiritualidade que provém do Senhor, é a pior crise que pode existir. A crise pela morte espiritual é algo terrível na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de um povo, na vida de uma nação. Por exemplo, no Brasil, a maioria das autoridades constituídas, atores, atrizes, diretores de TV, cinema e intelectuais adoram e obedecem a espíritos enganadores. Nós somos uma nação onde a maioria das pessoas estão caídas e não sabem, estão no pecado e não sabem. Infelizmente, nós vivemos isso no nosso Brasil. A morte espiritual é maior do que a vida em termos de números. Graças a Deus por aqueles que fazem parte dessa nação, que creem no Altíssimo, que renderam suas vidas ao Senhor Jesus, que confessam com a sua boca Jesus como Salvador da sua alma, Senhor da sua vida. Mas a crise gerada pela morte espiritual, ela é real e ela é triste demais. Então, a gente pergunta sempre o que fazer em tempo de crise. Bom, antes de fazer essas aplicações, deixa eu lembrar que existe também uma outra crise, que é a crise moral, né? A terceira crise é moral. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Olha só, o povo, ele se corrompeu. É isso que o texto está nos ensinando. O povo perdeu seus absolutos. O povo, naqueles dias, abraçou uma ética falida. Perderam a noção de moralidade. Passaram a chamar luz de trevas e as trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce. O que nós esquecemos em tempos de crises é que os impérios, eles têm caído, e a história prova isso, pelos seus pecados. Deus então disse para o seu povo Israel: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados estás caído. Oséias capítulo 4, verso 1. Então, meus amados, se não bastasse a crise gerada pela pandemia, o Brasil está mergulhado na crise do pecado. É lamentável o que nós vemos acontecendo, meus amados, no nosso Brasil. O Brasil hoje é campeão mundial no consumo, por exemplo, de cachaça. O Brasil hoje, ele está mergulhado nas drogas. A maioria das cidades, grandes e pequenas, sendo controladas pelo narcotráfico, ditando inclusive as leis. Vivemos num país onde a sensualidade é desenfreada. Somos o país, inclusive, com a maior parada gay hoje do mundo. Somos o país também com mais de 2 milhões de abortos criminosos por ano. Além disso, somos o país, é claro, chamado do carnaval, do samba, da prostituição, vendida, inclusive, como um pacote turístico, e do maior número de mães adolescentes do mundo. Então, a crise, ela pode ser encontrada em todas as áreas. As crises, elas têm assolado vidas, famílias, povos e nações. Somos o império, infelizmente, da desonestidade e da mentira. Lamentavelmente. Então, quantas crises nós estamos vivendo? Claro que olhamos para o que estamos vivendo agora, a pandemia, por exemplo, uma crise sem termos como medir nesse momento, mas esquecemos tantas outras que ainda continuam afetando todo esse povo, toda esta nação. Existe
também, é claro, a crise econômica. Em Judá, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Olha só, parece que está falando com o nosso povo novamente, né? E nós também convivemos aqui no dia a dia com a trágica realidade de bilhões desviados. Vivemos com a realidade do enriquecimento rápido e imoral de um bando de homens que a gente pode identificar, chamar como perversos, homens inescrupulosos, pessoas que vendem, como ouvimos aí diariamente, a alma da nação para nadarem em lucros que são estratosféricos. Esta é a verdade. Infelizmente, amados, as crises são reais, da violência, ao mesmo tempo do consumo, do existencialismo e também vemos da própria permissividade crescendo a cada dia. Existe a crise de autoridade, que não vemos só entre os três poderes, não. Nós vemos isso dentro de casa mesmo. Falta autoridade do pai, falta autoridade da mãe. É impressionante. Vemos a crise da falta de comunicação. Não existe diálogo, não existe conversa, não existe comunhão entre muitas famílias. A crise, inclusive, também da descaracterização, onde, meus amados, a gente vê tantas coisas acontecendo que não dá para acreditar. A crise do tempo, era para ter tempo hoje para fazer tantas coisas com o crescimento da tecnologia, da ciência, e nos falta tempo com tudo aquilo que deveria ser para facilitar a nossa vida. A pergunta que sempre fica é: o que fazer? Então quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. O que fazer? Em tempos de crises, creia que Deus reina. O Senhor diz em sua palavra: e vi o Senhor assentado num trono. É isto que Isaías viu num tempo de crises terríveis. É isso que nós precisamos também pela fé enxergar, ver e viver. Nesse tempo de crises terríveis, nós contemplamos o Senhor na sua glória, nós o louvamos, nós o adoramos. Nós precisamos olhar, na verdade, a cada dia para cima com a fé, com os olhos espirituais de quem crê, e saber que Deus reina, e saber que Deus é Deus, e saber que Ele está no controle de tudo. As nossas crises nunca apanham Deus de surpresa. Deus, Ele não vai ser pego de surpresa em nenhuma situação. Creia, as nossas crises não abalam o trono de Deus. Por mais que esteja difícil para cada um de nós, por mais que cada um de nós esteja enfrentando lutas terríveis, nada, absolutamente nada pode abalar a glória de Deus, o trono de Deus. Ele reina. É isto que Isaías precisava entender, é isso que nós precisamos entender, é isso que esse mundo precisa. Quem dirige o destino da humanidade não são os poderosos deste mundo, mas o Todo-Poderoso. É Ele que está no controle absoluto de tudo e permitindo muitas coisas, inclusive, para que lá na frente a gente entenda os seus propósitos e Ele seja glorificado. Então precisamos viver isso. Não importam as crises. Não importa o ódio dos anticristos que têm se levantados nesse mundo ou que possa estar se levantando. Não importa a sedução, inclusive, de um falso profeta. Diz Apocalipse, Deus reina e Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. É isto que a palavra do Senhor nos ensina. Em tempo de crises, entenda, o Senhor reina, que Ele tem esse lugar na sua vida, que Ele reine na sua casa, que Ele reine em tudo na sua existência, em nome do Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo. Em tempos de crises, exalte e adore a Deus. Diz o Senhor em sua palavra: acima dele estavam serafins, cada um deles
Tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. É o que nos diz a palavra do Senhor, no texto de hoje, de Isaías, capítulo 6, versos 2 a 4. Os serafins, eles cobriam o rosto e os pés num gesto de profunda reverência. E eles então voavam para cumprir as ordens do Senhor. Meus amados, se os próprios serafins se prostravam, toda a terra, o Senhor diz que está cheio da sua glória. Então nós também precisamos nos prostrar e ouvir e cumprir as ordens do Senhor. Não podemos nos manter, na verdade, altivos, orgulhosos, vaidosos. Em tempos de crise, isso piora muito mais ainda as crises que as pessoas estão nesse momento vivendo, experimentando. Os seres mais exaltados proclamam quem é Deus e o que Deus faz. Deus é santo, santo e santo. Toda a terra está cheia da sua glória. O que nós precisamos é viver para esse Deus santo, santo e santo, e nossa vida ser cheia do seu Santo Espírito. Em tempos de crises, nós precisamos ter essas ações na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Sim, em tempos de crises, olhe para si mesmo e que precisa da misericórdia de Deus. O texto vai dizer que Isaías claramente: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que nós precisamos, à luz desse texto, é ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Como você está aos olhos de Deus? Isaías, ele é, de acordo com o que o texto nos mostra, incomodado pelo seu pecado e chora pelo seu pecado, chora pelo pecado do povo, da sua nação. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Nós precisamos, em tempos de crises, aprender esta verdade na nossa vida, clamar, não só por nossa própria vida, não só por nossa própria casa, mas por todos, por cada pessoa, por cada família, por cada ser humano, povo, nação, é o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Sim, em tempos de crises, a nossa maior necessidade é a graça e o perdão de Deus. Diz o Senhor em sua palavra que então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O que nós vemos aqui, amados, que só há perdão com arrependimento e confissão. E Deus do perdão é o Deus da graça. Quando Isaías ele se coloca diante da crise em que se encontrava, que o povo se encontrava, com tudo aquilo que eles estavam vivendo, mas ele se coloca arrependido, confessando o seu pecado. Sou um homem de lábios impuros. Esse povo é um povo de lábios impuros. A graça se manifesta. A misericórdia de Deus é vista. O Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus de perdão e graça. O perdão de Deus transforma o coração. O perdão de Deus transforma o vocabulário dos que creem, fazendo com que uma fonte agora de vida brote do seu interior. Toda pessoa que assim vive para o Senhor, quando abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor. Quando abre a sua boca, o nome do Senhor é exaltado. É isso que nós precisamos viver.
E além disso, em tempos de crises, olhe para fora. Diz o texto: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Meus amados, o envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Nunca. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida nesse mundo. Mas primeiro precisamos ser tratados. Antes mesmo de Isaías ouvir o chamado do Senhor e responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, primeiro ele foi tratado. Tratado porque o envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. A vida vem antes do trabalho. A consagração para o ministério vem antes do próprio ministério. Só depois, então, que Isaías, ele viu a Deus e foi inclusive perdoado, é que pôde ouvir o desafio, é que pôde então ver como ele poderia servir, como ele poderia trabalhar na obra do Senhor, fazer a obra que o Senhor estaria lhe confiando. O chamado, ele continua hoje sendo dirigido a todos aqueles que foram perdoados em Jesus Cristo. O Deus que salva é o mesmo Deus que chama para o serviço. O Deus que salva é o mesmo que qualifica. O Deus que salva é o mesmo que comissiona. O Deus que salva é o mesmo que envia em tempos de crises cada um de nós para abençoar alguém, para falar com alguém, para anunciar o Evangelho, tanto para os que estão perto de nós como os que estão nos confins da terra. Nós precisamos entender isso. A disposição de, inclusive, atender ao chamado para fazer a obra de Deus nos coloca nas mãos de Deus. E a nossa resposta será: eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida, usa mim. O fogo começou a arder no peito de Isaías. A brasa, diz o texto bíblico, queimou os seus lábios. Ele então se levantou, ele se dispôs a ir, atendendo ao chamado do Senhor em meio às piores crises. Se você está esperando a crise que nós estamos vivendo hoje, gerada pelo Covid-19, cessar para poder servir, eu lamento informar que você ainda não entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Deus não está querendo que uma crise que estamos vivendo agora cesse para estarmos fazendo a sua vontade. A sua vontade tem que ser feita aqui e agora. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, nós confessamos com a boca e os nossos pés anunciam esta palavra. Em tempos de crises, nós temos essas oportunidades de aprender como Isaías aprendeu e aplicar espiritualmente o que o Senhor está nos confiando. É isto que o Senhor nos ensina. Termino esta mensagem dizendo que não sou um palestrante que vem com fórmulas, um professor que vem com instruções para economia, instruções para planejamento orçamentário, instruções para algumas outras áreas que certamente Deus saberá usar algumas dessas pessoas nas nossas vidas. O que eu sou é o pregador da palavra. E como pregador desta palavra, eu entendo claramente que esse texto de Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, nos ensina claramente o que fazer em tempos de crises. E tenho certeza que, voltando ao texto, fazendo mais uma vez uma leitura, meditando no que o Senhor nos confiou, sua vida será abençoada
e você vai saber o que fazer sim em tempos de crise e vencer em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. Essa é a nossa oração. Permaneça firme. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar,